Qual é o paradigma que fundamenta o minimalismo? Certamente você já ouviu falar em minimalismo. Em meados do século XX, precisamente no fim dos anos 1950 e início de 1960, surgiu uma tendência nas artes visuais em Nova York que ficou conhecida como minimalismo. Mas esse movimento é mais antigo do que se pensa. Ele surgiu na Grécia Antiga com o filósofo Epicuro. Meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Nave Vida. Sejam bem-vindos. Inicialmente, nas décadas de 50 e 60, o termo minimalismo restringia-se a manifestações artísticas como literatura, a música, a pintura e a escultura. No entanto, essa forma de expor um mínimo de elementos estruturais, tanto na forma de expressão da arte quanto da comunicação, estendeu-se a toda a cultura, porque a ideia foi se consolidando em outras áreas como moda, decoração, arquitetura, até chegar a um estilo de vida. Não por acaso o movimento hippie cresceu por essa época também, mas para o final da década de 60 e início de 70. Porém, apesar de também propagar o desapego ao excesso de consumo, diferentemente do hippie, o minimalista desde o início não propõe um estilo de vida alternativo. Embora haja uma base comum no sentido de se buscar uma consciência mais ecológica, de se buscar manter o equilíbrio do meio ambiente, a ideologia minimalista não se pretende à margem da sociedade. Porém, não se pode negar que ela vai de encontro, ou seja, ela se choca com a ideologia do consumo. Se você parar para pensar a esse respeito, vai notar que a ideologia capitalista visa produzir em larga escala, mesmo que isso signifique um custo ambiental muito grande, porque já se sabe de antemão e com toda certeza que existe uma demanda, isto é, a sociedade é consumista e só precisa de incentivo para gastar e consumir, seja através do crédito, seja através da propaganda, e isso garante um lucro exorbitante. Agora, a ideologia minimalista é exatamente oposta, reduzir o custo para diminuir consideravelmente o impacto ambiental, mas sem que essa atitude gere exclusão, segregação e nem isolamento. Ninguém precisa se isolar no meio da floresta para viver assim, e mesmo para quem opte por uma vida minimalista no campo, isso não significa que as pessoas estarão optando por viver sem conforto e sem tecnologia, mas sim por se utilizar dela minimamente ou somente o necessário. Ela se propõe como uma alternativa inclusiva inserida no próprio sistema. E esse é um paradoxo. E por que eu digo isso? Porque esse sistema de vida, mesmo que não seja denominada de alternativa, ela é uma alternativa na geração de renda sustentável, uma vez que visa menos consumo e, portanto, menor lucro, exatamente oposta aos interesses do capitalismo. Bem, mas vamos tentar entender melhor. Lá nos idos anos de 1950, 1960, o minimalismo chegou como uma tendência artística. Depois foi para a moda, depois aos poucos virando estilo de vida, foi confundida com o movimento hippie. E quando a sociedade de consumo se consolidou e se ampliou, o minimalismo ficou esquecido e está retornando agora. Mas é preciso perceber que, como movimento artístico, o minimalismo se restringiu à classe social que consome objetos considerados exclusivos e, portanto, tem o seu preço também exclusivo. Já como tendência na moda, principalmente o vestuário, esse movimento se popularizou e foi absorvido pelo consumo, gerando uma grande demanda e lucros, principalmente na década de 70 e início de 80. Agora, como estilo de vida, as coisas mudam bastante, porque se trata de fato de baixo consumo para tudo, isto é, retirar da sua vida tudo que for em excesso, seja as roupas, calçados, alimentos, casas enormes e tudo mais que você possa imaginar. E agora imagine para quem gosta de ter uma vida dupla. Não dá, né? É muito dispendiosa.
O minimalismo é a opção por uma vida mais natural, por viver frugalmente e literalmente com o mínimo para sobreviver. Se possível, embora não seja obrigatório, criar a própria horta, comprar dos pequenos produtores, valorizar o artesanato local. Embora não seja um requisito obrigatório, apenas opcional, é também indicado buscar diminuir o consumo de carnes ou optar pelo vegetarianismo ou veganismo. E para quem é onívoro mesmo, busca-se por uma alimentação mais saudável, mais natural. Só o fato de se optar por comprar produtos sem agrotóxicos, ainda que nem sempre isso seja viável, já é uma grande vantagem. Mas, para quem não pode se dar ao luxo dessas benesses, basta apenas consumir o estritamente necessário, o mais barato, sem nome de marca, mas com qualidade. Para mim, e creio para todos, isso é ótimo, é excelente. Mas também é preciso ver como vai se comportar o mercado de ações, os commodities, por exemplo, que tem o seu preço uniformemente determinado pelo mercado internacional. Será que há incentivo real para esse estilo de vida ou será só modinha passageira? A ideia é maravilhosa, uma vida mais ecológica é tudo o que o nosso planeta nos pede todos os dias. E eu mesmo sem saber sou minimalista. Porém, é muito importante ter consciência da importância em consumir sem exagero ou aderir ao minimalismo. E ser assim é até uma realidade para a maioria da população mundial que é minimalista por necessidade mesmo. Mas não é porque se é minimalista por necessidade, deva ser excluído dos bens sociais básicos como saúde, educação, saneamento, moradia e etc. Ao contrário, é preciso ter políticas públicas que invistam em ações mais efetivas para uma boa vida de fato e não somente incentivar uma vida consumista e sem sentido. Realmente a felicidade não está atrelada à quantidade de coisas que se tem nessa vida, mas é isso que é valorizado em nossa sociedade, queiramos ou não. Essa é uma verdade. Alguns acreditam que o mundo capitalista vai se adequar a essa nova demanda e que a ideia de poupar e investir será privilegiada em detrimento ao consumir. Pode ser. São várias as opções de investimento hoje em dia, fala-se muito nisso. Sim, tendo-se uma vida menos consumista, é possível se investir mais em ações e títulos. Porém, os investimentos não estão intimamente atrelados ao movimento crescente do mercado? Se a procura cai, passa a ter menos oferta, menor circulação de mercadoria, menor lucro, menos emprego, aumento dos preços no geral, e isso gera menor ganho com investimentos, não é? Já que há menos circulação de dinheiro, como arrecadar o dinheiro? Posso estar enganada, mas penso que uma coisa está estritamente atrelada à outra, ou seja, tanto o consumo como os investimentos estão atrelados à produção de produtos e à captação de matéria-prima. Eu não sou economista, se alguém pensa diferente, deixa aí a sua opinião a respeito disso, aproveite também para dar o seu like, participe. E tem mais uma coisa extremamente importante: o mundo do consumo exige que se busque altos salários, que se faça horas extras, que se tenha mais de um emprego ou pelo menos um trabalho freelance em paralelo ao oficial. O minimalismo não busca mais trabalho, o minimalismo busca qualidade de vida, menos estresse, mais tempo livre para se fazer outras coisas que se ama, como ficar com a família, passear, viajar. Ou seja, o estilo minimalista não está interessado em competição por mais trabalho, mas está buscando colaboração e uma convivência harmoniosa e feliz, inclusive no ambiente de trabalho, que ele considera necessário apenas para poder viver uma vida saudável. Afinal, quem quer viver minimalista não quer ter gastos com remédios e sim com lazer, pois o que se contabiliza o tempo todo é custo-benefício. E o que importa não é o dinheiro em si, apenas o que ele pode proporcionar.
O minimalismo é uma forma de expressão que visa demonstrar liberdade de ação, libertação das amarras que nos prende, como o medo de perder ou de não ter coisas materiais. Afinal, qual o significado das coisas materiais? Elas existem apenas para nos deixar mais confortáveis em companhia das pessoas que amamos. Então, elas não podem ser mais importantes do que as pessoas com as quais nos relacionamos, do que a nossa saúde física, mental e emocional. As coisas materiais deveriam existir para nos libertar e não para nos escravizar. Mas, na real, o que nos escraviza é o significado irreal que damos às coisas. E o minimalismo, sendo um ato consciente, leva a pessoa a compreender a real necessidade de se obter determinada coisa. O pensamento minimalista impede que se compre por impulso coisas supérfluas ou que não sejam estritamente necessárias, seja lá o que for. Vou precisar usar? Preciso disso? Então compro. Não preciso, não compro. Simples assim. Não há apelo que convença. Portanto, é uma questão de mentalidade lógica e pragmática, e essa forma de pensamento crítico e analítico é base para a ampliação da consciência e do autoconhecimento. O minimalismo compreende que a felicidade não reside nas coisas que podemos obter, mas na simplicidade da vida. A vida consumista é prática de um hedonismo exacerbado, pois reduz a felicidade à busca pela satisfação imediata do prazer, sem medir as consequências. Na base do hedonismo encontra-se também o egoísmo, o egocentrismo, pois o que se busca é a satisfação total de um indivíduo em detrimento de outros. Isso é um infantilismo. Quando é que a humanidade vai crescer? Não há como enriquecer sem que haja expoliação de outros, seja utilizando a força de trabalho, seja cobrando-se um preço acima do valor real das coisas. O hedonismo busca o prazer e afastamento da dor a qualquer custo, ainda que se justifique que esse prazer pode se estender a todo mundo. Na verdade, ele gera bens a uma minoria, enquanto a maioria trabalha para que este bem se perpetue sempre para a mesma minoria. E o que faz com que a roda não gire a favor de todos igualmente é a ilusão de que, trabalhando cada vez mais, poderá se obter as mesmas regalias de quem é o dono do capital. Se você pensar bem, o minimalismo também busca o prazer e a satisfação, mas de uma forma inversa ao consumismo, que busca a satisfação imediata e a qualquer preço. O minimalismo é uma tomada de consciência frente à realidade. Por essa razão, o minimalista reflete sobre suas ações hoje, calcula seus ganhos não somente em dinheiro, mas em benefícios gerais e planeja um futuro cada vez mais favorável ao todo. E vocês sabiam que essa forma minimalista de ser surgiu séculos antes de Cristo, na Grécia, com o nome de epicurismo? Por trás da ideia epicurista existia também a busca pelo prazer e o afastamento da dor, fosse ela física, moral ou emocional. Mas, diferentemente do hedonismo, que também é uma doutrina filosófica, o epicurismo não propõe esse prazer a qualquer custo e sem questionamento. Ao contrário, esse prazer deve ser encontrado com a razão e em favor de todos igualmente. Epicuro foi um filósofo grego do período helenístico que nasceu em 341 a.C. e morreu em 270 a.C. Depois de estudar filosofia com grandes mestres e aprender sobre o atomismo e o platonismo, Epicuro fundou a sua própria escola chamada O Jardim, na cidade de Atenas. A proposta dessa escola era fazer com que os discípulos se afastassem da dor e alcançassem a serenidade da alma, não fugindo da dor e buscando o prazer, mas passando por ambos sem se apegar a eles. Para Epicuro, as dores físicas poderiam ser amenizadas com a lembrança dos momentos felizes, mas pior que as dores físicas são as dores da alma ferida, que normalmente se originam de frustrações e desejos não satisfeitos. Para curar-se desse mal,
Epicuro recomendava a reflexão consciente, alcançada no asceticismo, isto é, o refreamento dos prazeres mundanos pela opção de uma vida austera. A doutrina de Epicuro admite que o bem reside no prazer, porém esse é o prazer do sábio que alcança o equilíbrio da mente e o domínio das emoções. Na temperança dos sentimentos e na medida certa das coisas estão a alquimia para uma vida feliz, livre dos excessos que a confunde. O exemplo dessa vida é encontrado na própria natureza, que nos conduz a uma vida simples e ao mesmo tempo plena. A natureza é abundante e nos mostra que o prazer é um bem que satisfaz uma necessidade e aquieta a dor. Segundo Epicuro, a saúde é o maior prazer e o nosso maior bem entre todos. E em seguida vem a amizade, pois só podemos ser saudáveis vivendo uma vida plena e comunal. É na comunidade que o ser humano, no exercício da amizade, pode se dedicar à filosofia, pois é ela que tem a função de libertar o ser humano para uma vida feliz. Seja minimalismo ou epicurismo, esse princípio filosófico prega que o menos é mais e quanto menos se precisa, mais profundo é o pensamento. Não por acaso, mestres como Sócrates, Buda e Jesus se desapegaram das coisas mundanas e alcançaram a plenitude. Então é isso, pessoal. Vamos ao minimalismo? Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E se você gostou, se inscreva, aperte o sininho para não perder nossas notificações e compartilhe. Um beijo no seu coração.